A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, segunda-feira, desejo a todos uma ótima semana. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014 pela emissora, a partir de 2020. Iniciamos também pelo YouTube. Nosso canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. A sua opinião ela é muito importante para nós. Ou podem acessar o YouTube digitando O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas. Eu recebo carinhosamente no programa minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa. Boa noite, seu Joaquim. Tudo de bom para todos nós. Meus irmãos, vamos estudar sobre a bênção da saúde. Olha que tema importante, como devemos lutar pela nossa saúde. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM 0 Operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? 98801-2675. O e-mail, o Espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, pois estamos sempre à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Todos estamos formulando votos aos poderes divinos que governam o mundo e a humanidade, para que o homem se volte para dentro de si, a fim de que nós todos, dentro dessa interiorização, venhamos a compreender que sem os valores da alma não podemos avançar muito, tão somente com os valores físicos, que são praticamente transitórios. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta falando sobre o assunto da noite, a bênção da saúde. Mas antes de entrar no assunto, provavelmente dito, eu vou responder a um amigo que me questionou porque nós no programa, a cada dia, estamos falando de temas diferentes. Meu irmão, a literatura espírita ela é muito vasta, né, de informações. Então o espiritismo estuda tudo, você imaginar. Tem como base a ciência, a filosofia, a religião, mas você tem uma formação científica, filosófica, religiosa, moral, social, educacional, cultural, porque a cultura religiosa ela é de suma importância. Não são palavras minhas, está no Evangelho, segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos, é o primeiro ensinamento, que é o ensinamento do amor, né? Da aproximação entre os homens, foi o que o Cristo nos ensinou. E instruí-vos, é o segundo mandamento, para que você desenvolva o seu intelecto. Então, por essa razão, meu amigo, ele pediu para não citar o nome, eu não vou dizer, estou respondendo porque que a cada dia nós falamos de assuntos diferentes. Voltando ao tema, que é sobre a bênção da saúde, diante das inumeráveis patologias que atribulam ao ser humano, a manutenção do equilíbrio psíquico e emocional é de fundamental importância para a sustentação da saúde. Uma mente em desalinho, uma mente desequilibrada, é doença na certa. Primeiro porque ele já está doente da alma, que vai refletir e somatizar, né? Isso mais tarde. Então o corpo físico vai sentir, obviamente. Desse modo, visualiza-te sempre saudável e cultiva os pensamentos otimistas, alicerçando no amor, na ação dignificante e na esperança. O otimismo, meus irmãos, você tem que lutar por eles. Há dias que você não levanta bem, parece que está tudo nublado,
mas comece a trazer à sua mente as boas lembranças do passado nesse dia. Primeiro ponto é a prece, né? Que a prece nos aproxima de Deus, pedindo amparo, proteção. E começa a trazer para si as boas lembranças para mudar sair daquele foco de tristeza. Liberta-te do entulho mental, que te pode constituir fonte de intoxicação e às vidas microbianas perturbadoras, conservando-te a paz íntima. A paz é tudo, meus irmãos. Não a paz do mundo, mas aquela paz que Jesus nos ofereceu, que é a paz interior, né? É aquela paz de você deitar sabendo que cumpriu a sua missão naquele dia ou diante da vida. Se a enfermidade te visita, aproveita-lhe a presença para reflexões valiosas em torno do comportamento e da programação das atividades. Às vezes ela é até necessária, porque no momento da dor você aproxima cada vez mais da espiritualidade. Faz uma autoanálise, vê o que pode ser mudado, e deve, e a partir de então, toma-se um novo direcionamento. Pensa na saúde e deseja-te ardentemente, sem imposição, sem pressão, mas com nobre intenção. Vincula-te à fonte generosa da qual promanam todas as forças e áureos recursos necessários ao reequilíbrio. Reabastece-se o departamento mental com pensamentos de paz, de compaixão, de solidariedade, de perdão, de ternura, envolvendo-te emocionalmente com a vida de forma a te sentires nela integrado, consciente e feliz. Então tudo isso é muito importante. E para isso nós devemos lutar interiormente, né, contra as nossas fraquezas morais, sempre com o amparo da espiritualidade. Doença em qualquer circunstância é prova abençoada, exceto quando mutiladora, alienante, limitadora, constitui expiação oportuna de que as soberanas leis utilizam-se para promover os calcetas que, de alguma forma, somos quase todos nós. Então vejam só, quando essa doença ela é mutiladora, ela deixa a pessoa alienada ou causa limitações, né? Quando você vive acerca da comiseração pública, aquelas pessoas que, por exemplo, não conseguem nem sequer alimentar por si mesmo, essas constituem sim expiações duras para o espírito, uma vez que ele está passando por um processo de aprendizagem, já que ele fez com que pessoas sofressem dessa maneira, né? Está ali reparando seu erro. Mas todas as outras doenças que te levam a enfermar-se e até mesmo ser internado no leito de hospital, essas sim faz com que você desperte, acorde para uma nova realidade. Eu sou o causador de todos os males que me aconteçam. Então, se eu sou responsável, eu também posso ter a responsabilidade de sair daquele estágio de sofrimento e mudar a minha vida. E quantos exemplos nós estamos vendo, presenciando no dia a dia? Pessoas que eram dadas praticamente como mortas fisicamente e que se reabilitaram, deram a volta por cima, hoje seguem aí como um belo exemplo para todos nós. Então devemos pensar exatamente assim. Saudável, aproveita o ensejo para te preservares, produzindo mais e melhor. Porque o homem vai se enfermando a cada dia, né? Muitos se deixam levar para diversas viciações. Por exemplo, um golinho aqui, outro acolá, uma droga pequena, depois começa para uma maior, para que ele saia da sua realidade, porque ele não quer enfrentar a realidade. Mas com isso ele vai minando a sua saúde a cada dia, ele vai se matando aos poucos. É um suicídio inconsciente, mas não deixa de ser um suicídio. Porque quando nós estivermos diante da nossa consciência no mundo espiritual, vamos prestar conta das nossas atividades enquanto encarnados. E uma das que nós vamos sentir de imediato é que matamos o nosso corpo físico antes do período de que ele deveria ficar aqui no planeta. Então nós somos responsáveis. Isso chama-se de suicídio inconsciente. Enfermo, agradece a Deus e amplia os horizontes mentais no amor para te recuperares, hoje ou mais tarde, seguindo adiante em paz e confiança. Então, meus irmãos, pensemos nisso. Saúde é bem-estar, é ter uma vida saudável, tranquila, não é?
não é presa aos interesses materiais, ter uma casa tão confortável, ter muito dinheiro, não é nada disso. É você ter paz consigo mesmo, porque não adianta nada as bênçãos materiais se você não tem paz. Eu sempre brinco com os meus amigos que 2 coisas importantes que devemos ter na vida: saúde e paz. O resto a gente corre atrás. Eu sempre brinco com os meus amigos dessa maneira, mas é fato. Então nós temos que ter saúde do corpo e da alma e uma paz interior. Isso é o básico, é o essencial para que qualquer pessoa viva bem neste mundo de provas e expiações. Saúde e paz é o que nós necessitamos, que a humanidade inteira necessita, principalmente na atualidade, onde nós vivemos um período de transição de muitas dificuldades no comportamento humano. A compreensão divina paira sobre mim e toma-me. Dulcifico-me e acalmo-me. É o que o Pedroso falou. Nós precisamos ter fé e paz. Então a gente está em comunhão com Deus. E isso vai nos acalmar, vai nos trazer a paz. Perceba o mundo e as criaturas de forma positiva e fraternal. É o olhar de Jesus que nós temos que ter para com as pessoas, né? Amá-las, perdoá-las. Não podemos julgar as pessoas. Então nós temos que vivenciar a nossa vida baseado no amor. Torno-me mais criativo e saudável, relacionando-me bem com o meu próximo. Isso aí, quando a gente está em paz, quando a gente se ama, a gente ama o próximo. Jesus disse: o meu próximo como a si mesmo. Então a gente estando em comunhão com Deus, em paz, tudo para nós vai ser assim positivo, né? As nossas atitudes, nossos pensamentos em relação a nós e aos outros. Dilata-se em mim o entendimento e vivo em paz comigo e com os outros. A compreensão é faculdade que melhor contribui para o êxito do relacionamento humano, por facultar a outra pessoa a vigência dos seus valores positivos e perturbadores. Então, compreensão é que nós precisamos ter com as pessoas e conosco, né? Precisamos nos perdoar, precisamos perdoar as pessoas, precisamos avaliar, né, todos as nossas atitudes e atitudes dos que estão à nossa volta, mas sempre vendo positividade. E toda perturbação que pode nos atingir, sendo em relação a nós ou aos outros, vamos resolver através do Evangelho de Jesus, né? Com a paciência, com a tolerância, com a indulgência, com a compaixão. E a gente lembrar que não pode ser egoísta nem orgulhoso. Então nós vamos botar as coisas nos seus devidos lugares, né? Ela reflete o grande desenvolvimento espiritual pelo que concede a quem lhe busca apoio, orientação quando em conjunturas difíceis. Estamos com dificuldade? Todos estamos. Mas nós temos um remédio? Temos. A fé e o Evangelho de Jesus colocado em prática. A gente vence qualquer obstáculo. Então a compreensão abre o leque da fraternidade, ensejando recursos terapêuticos necessários, conforme o caso que se lhe chegue ao conhecimento. Então é isso aí. Repetindo, quando a gente tem os olhos de Jesus, os olhos de amor, de compreensão, tudo vai se tomando os seus devidos lugares e os seus pesos e suas medidas exatas. A gente tem que então entender a nossa postura de cristão. É o Evangelho de Jesus em ação. É isso aí, né? Sem anuir a todas as propostas ou sem rejeição adrede estabelecida, favorece a percepção do que se apresenta na forma como se manifesta. Então, tendo esse equilíbrio, a compreensão, a gente vai realmente ver as coisas da maneira que elas são, não distorcidas, né? Não distorcidas por um pré-julgamento, né? Pelo aquilo que a gente acha, a gente vai ter condições de ver a realidade. Levado pelo instinto gregário, a Joana de Ângeles sempre disse: somos seres gregários, a gente vive porque convive. E uma prova disso se eu pegar uma criança e não lhe der alimento nem água, ela perece, ela não resiste. Então o homem precisa do outro.
levado pelo instinto gregário e porque sociável, o ser humano necessita de convívio e intercâmbio saudável a fim de receber e propiciar estímulos que levam ao desenvolvimento. Você sozinho não vai crescer, mas você convivendo dentro da família, com outras pessoas, você vai exercer o que eu vou repetir. Você vai entender que não pode ser orgulhoso nem egoísta, você vai aprender a não julgar, ter paciência, compaixão, indulgência. Aí você vai saber perdoar e lembrar que nós nos precisamos. Então nós temos que ter boa vontade, né? Compreensão daquilo que está à nossa volta para vivermos bem, né? Então, por inúmeros fatores, a compreensão humana em torno das limitações e problemas dos outros diminui, escasseia, tornando-se necessária e sendo rara. Então, com a continuidade dessa proposta vivenciada, nós vamos dirimindo todos os problemas e vamos conseguindo nos ajustar, né? Na imperiosa ânsia de estabelecer comunicação, os indivíduos buscam-se para o relacionamento e anseiam por desvelar-se uns aos outros. Nós nos precisamos. Então, a gente vai fazer de tudo para que esse convívio seja o melhor possível. Quando a gente tem esse entendimento, tem gente que não está nem aí, não se importa, né? Se está vivendo bem ou não, vai vivendo por viver, mas quando nós já temos essa responsabilidade, que precisamos crescer espiritualmente, que precisamos nos melhorar, a gente vai ao encontro do outro com toda essa proposta de dar certo, né? E aí a gente vai conseguindo pouco a pouco, nessa convivência, exercendo a compreensão de cada pensamento do outro, a gente vai conseguindo realmente se harmonizar. No entanto, graça nos corações um grande medo de se deixar identificar. As pessoas têm medo de se revelar como são. A gente tem que entender que nós temos que dar importância ao ser e não ao ter. E se nós somos portadores de algumas dificuldades, os outros também são. Nós estamos num planeta de provas e expiações, portanto as nossas dificuldades, os nossos erros, também existem outros, né? O que são constitui-lhes tesouro aflugente e temem vê-lo atirado fora. A forma de se ser diferente da imagem que exteriorizam, receiam perdê-la, naturalmente, porque não esperam receber compreensão. Aí tem gente que bota máscara, né? Tem máscara literalmente não. É máscara fingindo ser o que não é. E aí dificulta o entendimento, dificulta aquela possibilidade de se harmonizar, né? O mundo está repleto de pessoas surdas que conversam, de convivências mudas que se expressam. Olha só que interessante. Que as pessoas não estão aí preocupadas, elas são surdas para os ensinamentos e mudas para se expressarem. Porque muitas vezes você pode se expressar realmente calado. A sua atitude, você ser carta viva do Evangelho, você seguir o Evangelho. É claro que vai errar aqui, errar ali, mas a sua proposta de acertar vai ser sempre melhor e você, às vezes, calado, vai ensinar outras pessoas. Mas tem gente que fica mudo com medo de se expressar, de se mostrar o que é, né? Tem gente que nem a sua religião ele sabe colocar à mercê dos outros. Esconde o que é porque acha que não vai ser aceito. Nós temos que ser o que somos e tentar nos melhorar a cada reencarnação para a gente viver cada vez melhor, conseguir a paz, né? Então, fala-se muito sobre nada, dialoga-se em demasia sobre coisa nenhuma, resolvendo-se uma larga fatia de problemas que permanecem. É jogar os problemas para debaixo do tapete, né? As pessoas não entendem que tem que se relacionar, tem que se mostrar como é, procurando melhorar e conseguindo melhorar o outro também. Quando alguém te acerca e fale, procura ouvi-lo e registrar-lhe a palavra. Talvez não tenhas a forma ideal para dar-lhe, nem disponhas do que espera de ti. Muitas vezes ele não aguarda muito e somente falar por falar. Não, falar você pode falar aquilo que você não vai se meter na vida do outro, mas que você pode, de vez em quando, dar um toque para as pessoas entenderem, né? A nossa postura, né? Com carinho, com dedicação, você pode ajudando os outros sim.
porque não podemos viver alienados, não dá mais para ser alienados. Nós temos que viver o Evangelho de Jesus no nosso dia a dia. Concede-lhe atenção e estimularás, facultando-lhe sentir-se alguém que desperta interesse. Nesses dias que nós estamos vivendo, qual é o importante você ver uma pessoa que está triste, está desalentada, você conversar com ela e dar ânimo, né? Isso faz parte do amor. O amor que Jesus espera que a gente exerça para com o outro. E às vezes as pessoas precisam se abrir, vamos escutá-las. Não vamos condená-las, não vamos julgá-las, simplesmente ouvi-las, porque elas sentem necessidade de colocar para fora. É feita uma catarse, colocando para fora tudo aquilo que lhe aflige. Aí a gente vê muitas vezes a pessoa, depois que desabafa, dá um longo suspiro. Tirou um peso de cima de si. Isso é caridade. Se ele resolve confiar em ti e te desvela, respeita-lhe a problemática e ajuda, caso tenhas como fazê-lo. Se não puder dar nenhuma contribuição, fica calado, mas não julga. Por tua vez vence o medo de te revelares, certamente não abdicarás da prudência, nem do equilíbrio. No entanto, é saudável dialogar, descerrar painéis escondidos pelo ego e mascarados para refletir imagens irreais. Nós temos que ser o que somos. E nós vamos ser aceitos por aquelas pessoas de boa vontade, né? Na tua condição de criatura humana frágil e convivência honesta com outras pessoas, contribuirá eficazmente para a tua harmonização íntima. Agindo dessa forma, a gente vai conseguir a paz, como falou o Pedrosa. Assim, torna-te compreensivo, paciente, um terapeuta fraternal dos outros e de ti mesmo. Não cries estereótipos, nem fixes pessoas à imagem que resultam de momentos. Você não queira fazer do outro aquilo que você acha que é maravilhoso. O outro é o que é e você é o que é. Vamos conviver com essa realidade. Todos estamos em contínuas transformações e nem sempre se é hoje o que ontem se aparentava. A gente modifica. Novas experiências e lições vieram juntar-se às pessoas de antes, qual ocorre contigo. É o inexorável imperativo do progresso em ação. O progresso nos empurra para frente. Nós sempre nos modificamos. Então, compreendendo o teu próximo e relacionando-se com ele, serás mais bondoso para contigo. Percebendo-lhe a fragilidade, serás mais atencioso para com os teus limites e buscará crescer amando e amando-te mais. Jesus disse, ame ao próximo como a ti mesmo. Isso mesmo, essa é a chave de ouro do Evangelho, que é o amor incondicional. Amar o próximo como devemos amar a nós mesmos. Meus queridos irmãos, vamos agora para o nosso intervalo musical e a seguir a nossa oração final. Perfil de Jesus. Toda especial foi a sua vida. Anunciado por profecias, sonhos e anjos, ele esteve aguardado pela ansiedade do povo, pelo orgulho nacional de raça e o despotismo dos dominadores políticos que o desejavam guerreiro arbitrário e apaixonado. Quando o silêncio espiritual pairava em Israel, ele nasceu no anonimato de uma noite gentil, numa manjedoura, cercado por animais domésticos e assistido pelo amor dos pais humildes, sem outras testemunhas. Seus primeiros visitadores eram amantes da natureza, pastores simples, logo seguidos por magos poderosos, num contraste característico que sempre assinalaria sua jornada entre os homens. Nas paisagens de Nazaré, ele cresceria desconhecido, movimentando-se entre a carpintaria do pai e as meditações nas campinas verdejantes, confundido com outros jovens, sem qualquer destaque, portador de conflitos antes da hora. Amadureceu no lar como o trigo bom no solo generoso. E quando chegou a hora, agigantou-se na sinagoga, desvelando-se e anunciando-se. Incompreendido, como era de esperar-se, saiu na busca daqueles que iriam segui-lo e ficariam como pilotis da nova era que ele iniciava. No bucolismo da Galileia, pobre e sonhadora, fértil e rica de beleza, ele começou um ministério que um dia se alargaria por quase toda a terra, apresentando o programa de felicidade que faltava às criaturas. Jamais igualado, sua voz possuía a mágica entonação do amor que penetra e dulcifica, ensinando como ninguém mais conseguiu igualá-lo.
a majestade do seu porte, confundia os hipócritas e desarmava os adversários fortuitos pela serena inocência, profunda sabedoria e invulgar personalidade. Nunca se perturbou diante das conjunturas humanas sobre as quais pairava, embora convivendo com gente de má vida, pecadores e perversos, pobres desesperados e ricos desalmados, vítimas morais de si mesmos no vício e perseguidores contumazes. Ele compreendia a pequenez humana e impulsionava os indivíduos ao crescimento interior, às conquistas maiores. Penetrando o futuro, referiu-se às hecatombes que a insânia humana provocaria, mas apresentou também a realidade do bem como coroamento dos esforços e sacrifícios gerais. Poeta, fez-se cantor. Príncipe, tornou-se vassalo. Senhor, converteu-se em servo. Nobre de origem celeste, transformou-se em escravo por amor. Ninguém disse o que ele disse, conforme o fez e o viveu. Jesus é a síntese histórica da ascensão humana. Demarcando as épocas, assinalou-as com o estatuto da montanha em bem-aventuranças eternas. Nem a morte o diminuiu. Pelo contrário, antecipou-lhe a luminosa ressurreição que permanece como vida de sabor eterno, varando as eras. Grandioso, hoje como ontem, é o amanhã dos que choram, sofrem, aguardam e amam. Sua veneranda presença paira dominadora sobre a humanidade, que nele encontra o alfa e o ômega das suas aspirações. Jesus é a vida em representação máxima do Criador, como modelo para a humanidade de todos os tempos. Unamo-nos a Ele e vivamo-lo. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, que saiamos da depressão, deste mal que atinge grande parte da população mundial. Alma querida, se tens apenas tristeza, se te sentes indefesa contra mágoa e dissabor, sai de ti mesma e auxilia aos que mais sofrem na estrada, pois a depressão é curada pelo trabalho do amor. Então, quando estivermos passando por dificuldades semelhantes, já partindo para a depressão, devemos arregaçar as mangas e, a serviço do bem, auxiliar a todos os necessitados. Assim, este grande mal baterá em retirada, porque onde há amor, as trevas desaparecem. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Minha querida irmã Rita, suas despedidas. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, que nos traga a paz para os nossos corações, para o Brasil, para o mundo. Boa noite para você, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, aos internautas do Brasil, do exterior, aos nossos amados irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Chico, a seguir na voz de Ailton Moreno. Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro
céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu, pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.